Graças e paz, boa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Hoje é o terceiro domingo que nós temos a oportunidade de falar a respeito da segunda vinda de Cristo. E antes de ir para o sermão de hoje, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. E eu gostaria, por favor, que você me acompanhasse no Salmo de número 91, a partir do verso 1. Nós vamos ler, na realidade, o verso 1 e o verso 2. Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Verso de número 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa ao meio-dia, nem a peste que se move sorrateira, nem a praga que devasta ao meio-dia. Esse salmo, que muitas pessoas têm entendido como um salmo poderoso, de fato ele é, mas ele não tem poder nenhum se simplesmente ficar aberto na estante da nossa casa ou do lado da nossa cama. O Salmo de número 91 fala que nós todos, sem exceção, precisamos acreditar e habitar no esconderijo do Senhor, na casa do Altíssimo, no lugar onde Deus está. E quando nós temos essa atitude de habitar no esconderijo do Altíssimo, de descansar nele, nós podemos dizer que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós também podemos entender que quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, além de nós podemos dizer que Ele é a nossa proteção, nós temos algo muito poderoso: a ausência total de medo quanto aos dias difíceis, inclusive quanto às pragas e doenças que têm assolado a vida de todos nós. Eu tenho conversado com muitas pessoas nesses últimos dias e tenho dito para elas: descansa no Senhor, olha para o Senhor, acredite no Senhor, esteja pronto para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Más notícias, problemas de toda ordem nós temos visto e ouvido, mas nós precisamos descansar em Deus e dizer que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e nós não temeremos mais nada, porque Deus é o nosso protetor. Então, diante dessa palavra, eu convido você a descansar em Deus, a estar no refúgio do Altíssimo nesse tempo. Queria orar contigo e por você. Deus, em nome de Jesus, que nesses dias de grande luta, de grande, Senhor, tribulação, nós possamos habitar no Teu esconderijo, habitar, Senhor, no lugar onde o Senhor está. E o Senhor está em nós, o Senhor está em todos os lugares, e nós podemos descansar em Ti, e nós podemos confiar e não ter medo dessa peste que tem assolado as nações, as nossas cidades, o nosso estado. Deus, nos ajuda a confiar em Ti, mais do que em tudo. E nesta noite, de maneira poderosa e especial, neste tempo, fala conosco através da Tua palavra quanto à segunda vinda do Teu Filho. Que nós possamos, em nome de Jesus, entender o Teu plano e o Teu propósito para a humanidade e também para nós de maneira individual. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Para começar o sermão de hoje, eu queria fazer um resumo breve, muito breve mesmo, daquilo que eu já preguei nos últimos 2 cultos. Em primeiro lugar, o sermão que abriu essa série tinha o tema ou o título de como nós devemos esperar a segunda vinda de Cristo. Como nós cristãos, como a igreja deve se portar nessa segunda vinda. Então nós dissemos que nós temos que tomar cuidado com os zombadores, com os escarnecedores, que zombam e escarnecem da segunda vinda do Senhor. Que nós, aqueles que esperam essa vinda, não devemos de forma alguma desanimar, porque ela é uma promessa, aliás, a maior promessa, o ápice da fé cristã, a segunda vinda de Cristo. A referência para essa primeira questão está em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 a 10. A segunda forma que nós devemos esperar a vinda do Senhor
é em paz, imaculados e inculpáveis. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, nos informa isso. Em paz, como diz esse salmo que acabamos de ler, em paz, porque nós temos o esconderijo do Altíssimo para habitar, nós temos a sombra do Onipotente para estar, e nós podemos dizer que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Paz, por sabermos que nós temos salvação em Cristo, que o nosso Deus é um Pai amoroso e que Ele cuida de nós. Nós também devemos estar imaculados, ou seja, guardar a nossa santidade, guardar a nossa vocação e o nosso entendimento de que o nosso Deus se importa com nossa vida e a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Senhor Jesus foi quem disse que os seus discípulos seriam a luz do mundo e o sal da terra. Eles não poderiam viver de qualquer forma, porque se é para viver como qualquer um vive, nós não temos nenhum tipo de entendimento a respeito da grande salvação que nós recebemos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que viver em santidade e também entender que nós temos que viver de maneira inculpável, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma terceira maneira de esperar a vinda de Cristo é com grande expectativa. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, vai dizer que quanto à segunda vinda do Senhor, as pessoas não devem ser ignorantes, não devem ficar desesperadas. E no caso da igreja de Tessalônica, havia uma grande preocupação com aqueles que já haviam morrido. E o Senhor vai dizer que quanto a esses, eles ressuscitariam no dia da vinda do Senhor. Eles ressuscitariam. Eles estariam sendo glorificados e juntos com aqueles que estariam vivos no dia da vinda do Senhor, poderiam ter e teriam um encontro com o Senhor nos ares. Essa promessa deve dar grande expectativa no coração de cada um de nós, porque nós vamos adorar o Senhor para todos sempre, com os nossos queridos que já se foram, que morreram em Cristo. Este dia não pode ser temido por nós cristãos, mas tem que ser aguardado com grande expectativa. E quem tem que temer são aqueles que não entenderam a respeito da grande salvação que Jesus trouxe. Uma quarta maneira que nós falamos de esperar o Senhor é vigiando. 1 Tessalonicenses 5, 3 a 10, vai falar sobre essa questão de não vivermos totalmente inertes à segunda vinda de Cristo, mas esperar com expectativa, porque nós fomos chamados a viver acordados, ou seja, enquanto nós estivermos vivos, acordados, entendidos, nós devemos olhar para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e vai fazer através da segunda vinda de Cristo. Nós devemos estar vivos, unidos em Cristo, e caso venhamos a morrer, nós temos que entender que nós também estamos unidos em Cristo, em nome de Jesus e para todos sempre. A quinta maneira que nós devemos esperar a vinda do Senhor é trabalhando. Mateus 24, 14 vai falar sobre essa questão de nós pregarmos o evangelho do reino. E o evangelho do reino é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a mensagem cristocêntrica, pregada por discípulos verdadeiros de Cristo, homens e mulheres do reino, com visão do reino, que estão aguardando as coisas do alto, que valorizam os tesouros celestiais mais do que valorizam essa terra e o que nela há. O evangelho do reino, pregado por pessoas do reino, trabalhando, seguindo em frente. Essa é a maneira como a igreja tem que se portar, aguardando a segunda vinda de Cristo. Quinta maneira. Na semana passada nós falamos sobre um grande sinal, que foi a destruição do templo de Jerusalém. Esse texto de Marcos capítulo 13, verso 1 e 2, aponta para essa grande destruição do templo e também da cidade de Jerusalém, assim como os paralelos que nós podemos encontrar em Lucas, e principalmente capítulo 19, 41 a 44, e também o capítulo 21, de 20 a 24, falando sobre a grande destruição que viria sobre a cidade e o templo de Jerusalém. Estes são símbolos dos grandes dias que virão, a respeito da grande tribulação que há de vir mediante a segunda vinda do Senhor. Então, tudo isso foi dito até agora, e eu quero enfatizar mais uma vez: ninguém está profetizando caos, ninguém está profetizando loucura, mas nós cristãos devemos ficar extremamente atentos, principalmente neste momento de pandemia, que é sim um dos sinais da segunda vinda de Cristo. Pode não ser para agora, como pode ser. A grande questão é como você tem esperado este tempo, se é que o tem esperado, e espero que espere. Enfim, a destruição do templo de Jerusalém, que ocorre em 70 depois de Cristo, aproximadamente 36 anos depois que Jesus profetizou, é um símbolo de tudo aquilo que nós vamos passar e nos traz uma grande lição.
Deus não se importa com estrutura religiosa, Deus não se importa com templo religioso, Deus não se importa com nenhum tipo de ativismo religioso, Deus não está nem um pouco preocupado com os sacerdotes corruptos. O que Deus quer, e este é o tempo que nós temos que viver isso, são adoradores verdadeiros, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, assim como Ele conversou e enfatizou a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, versos 21 a 24, em espírito e em verdade, como diz a antiga canção e como diz a palavra do Senhor. Essa é a maneira que nós devemos estar neste tempo e em todos os tempos, aguardando a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, que Deus possa nos abençoar e nos dirigir. Depois desse breve resumo, eu posso chegar ao título do sermão de hoje e a tudo aquilo que nós temos que conversar nessa noite como alerta. O início das dores. Esse é o título do sermão e nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos de número 3 ao verso de número 8. Marcos, capítulo 13, verso 3 a 8, é o texto base do sermão de hoje, cujo título é O Início das Dores. Verso de número 3, do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Deste último verso, verso 8, a parte final, foi retirado o título do sermão. O que significa início das dores? Era comum, no estudo rabínico sobre a volta do Messias, ilustrar os tempos difíceis que antecederiam a volta do Messias, o tempo do Messias, com uma mulher que estava em trabalho de parto. Quando Jesus usa essa mesma figura, ele está querendo dizer que dores viriam, haveria um tempo difícil, haveria um tempo de grandes dores que iriam de maneira gradual se intensificando. Então, essa ilustração com as dores de parto da mulher representam o começo para um meio de grande aflição e um término de grande alegria, que é exatamente o que acontece com a mulher quando vai parir. Ela tem o início das contrações, o início das dores de maneira mais espaçada, depois as dores vão se aumentando e diminuindo o espaçamento entre elas, até que ela tenha a alegria de parir o seu filho e recebê-lo nos braços. As guerras, os rumores de guerras, as fomes, as pestes, tudo isso que Jesus falou, fala a respeito do início das contrações. E à medida que nós vamos nos aproximando da grande tribulação, que essa sim, este sim é o tempo de grandes dores de parto, antes da mulher dar à luz, esse tempo virá. Então, o início das dores, depois as grandes dores com a grande tribulação e depois o tempo final, no qual Jesus volta, ou seja, o nascimento da criança. Então, que nós possamos aguardar com grande expectativa, como homens e mulheres aguardam o nascimento de um bebê, a segunda vinda do Senhor, porque ela vem. Lembro, Jesus está voltando. Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 13, verso 1 e 2, ilustra exatamente o início da conversa de Jesus com seus discípulos, que vai desembocar nas duas perguntas para as quais Jesus responde as grandes coisas que aconteceriam no tempo final. Então eu gostaria de ler com você novamente, Evangelho de Marcos, verso 13,
capítulo 13, versos de 1 a 4, para que a gente possa introduzir mais um pedaço do sermão. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que poderosas construções, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isto está prestes a se cumprir? Então, ilustrando novamente, eles saem do templo, vão para o monte e no monte avistam ao longe o templo. E nesse avistamento eles fazem duas perguntas: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? A estas duas perguntas que os discípulos fazem ao olhar para o templo ao longe, Jesus responde de uma maneira muito ampla. Ele fala a respeito da própria destruição do templo, dos versos 14 ao verso 19. Ele fala da sua segunda vinda, dos versos 26 ao verso 27. Ele fala do fim dos tempos, dos versos 24 a 25. E ele fala sobre todos os sinais que vão acontecer antes da sua vinda, dos versos 5 a 25. Uma observação que precisa ser feita a respeito dessa profecia, a respeito dessa visão que Jesus traz para os seus discípulos das coisas que viriam a acontecer, é o duplo cumprimento profético. Quando Jesus fala sobre a destruição do templo, ele está falando sobre também um tempo de grande aflição e de grande tribulação que nunca antes houve. Essa profecia de Jesus, ela tem um caráter duplo, porque ela se cumpre totalmente, praticamente, na destruição do templo, com o grande abominável da desolação, que é o exército romano acampado em torno da cidade, cercando Jerusalém por 3 anos, depois invadindo, destruindo a cidade, queimando o templo. Jesus profetizou isso, isso aconteceu de forma veemente e verdadeira no ano 70 depois de Cristo. Pessoas morreram, em torno de 1 milhão de judeus, pessoas tiveram que fugir. Aliás, diz a tradição cristã que, acreditando na profecia de Jesus sobre esses fins dos tempos e cumprindo-se ela no dia de Jerusalém ser destruída para eles, muitos cristãos fugiram de Jerusalém e foram para os montes. E lá fundaram igrejas e começaram cultos a Deus, ali de forma muito primitiva, mas já um cristianismo vivo e verdadeiro daqueles que acreditavam no Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres se safaram daquele tempo de grande tribulação e de dores, porque acreditaram na palavra do Senhor. Como eu disse, duplo cumprimento profético. O primeiro foi na destruição do templo de Jerusalém, na destruição da cidade. E o segundo, nós estamos aguardando até os dias de hoje. Também podemos falar até mesmo de um outro cumprimento que se deu dessa profecia nos tempos antigos, quando Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, colocou uma imagem do deus Zeus, adorando essa imagem, levando as pessoas a adorar, e sacrificou porcos no templo do Senhor. Então, a história nos mostra que profanações do templo de Deus, que coisas terríveis com o povo judeu aconteceram, vão acontecer, e nos tempos finais, Jesus enfatiza: haverá tribulação como nunca houve antes. Então, as palavras de Jesus, elas são verdadeiras. E o que isso precisa trazer para nós nesse tempo? Nós estamos prontos para viver dias difíceis? Nós estamos preparados e estamos preparando os nossos filhos para viver dias difíceis? O que mais se vê nesses dias de angústia que nós temos vivido com a pandemia é lamento, é reclamação. São pessoas perdidas, mas a verdade é essa e ela precisa ser dita. Isso, a pandemia pode passar, como ela pode não passar, como nós podemos desembocar em outras coisas que vão ser dias terríveis, e nós precisamos estar preparados, porque afinal de contas, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, nós somos cristãos genuínos, homens e mulheres que acreditam nas profecias de Cristo, e estão preparados para viver os dias que hão de vir. Se não na nossa geração, nas gerações futuras, nós precisamos estar
prontos. Um dos sinais que Jesus diz a respeito da sua segunda vinda, e agora nós vamos começar a abordar esses sinais um por um, diz a respeito de falsos mestres e falsos cristos. Olha, meu amigo, meu irmão, se você acha que essa pandemia é um sinal da segunda vinda de Cristo, o que dirá dos falsos mestres deste tempo? O que se dirá das falsas doutrinas desse tempo? Vamos apoiar a reflexão na Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 13, versos 5 e 6. Olha o que Jesus nos diz. Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Falsos profetas, tomem cuidado. Esse sinal já vem acontecendo há muitos e muitos anos. Aliás, já acontece desde os dias do próprio Senhor, quando muitos falsos messias e falsos profetas surgiram. No nosso tempo, nós temos tido grandes desvios teológicos. Homens e mulheres que pregam uma palavra que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada no seu todo. Por exemplo, nós temos o tal do liberalismo teológico, a teologia liberal, cujos pregadores são céticos, ou seja, descrentes, não acreditam na pureza da palavra, nas profecias referentes à segunda vinda de Cristo. Aliás, melhor dizendo, até desprezam a Escritura, dizendo que a Escritura contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Desvio teológico terrível que tem levado aos liberais e muitas outras pessoas que acreditam no seu discurso a negarem até mesmo a ressurreição de Cristo. E os milagres são classificados simplesmente como mitos. Terrível falso profetismo dos nossos dias, que se junta com o tal do universalismo, corrente que diz que todos os homens estão destinados à salvação, porque Deus é bom e Ele vai salvar todos os homens. Balela, a bondade de Deus e a sua justiça andam juntas. Nós não podemos dissociar a Deus da sua integridade, da integralidade daquilo que Deus é. Deus não precisa deixar de ser justo para ser bom. Deus sabe todas as coisas e conhece a maldade do coração humano. Nós precisamos enxergar muito todo esse falso profetismo que tem estado em cima de púlpitos de muitas igrejas. E muitas pessoas têm sido envolvidas por isso. Porque esse é um discurso prazeroso, esse é um discurso que agrada e que massageia o ego. Fora toda essa teologia que é totalmente descaracterizada e que leva as pessoas à perdição ao invés da salvação, nós temos o tal do sincretismo religioso. Um falso profetismo que mistura a pureza da fé cristã dos evangelhos com o misticismo e o paganismo de outras crenças. Vendas de indulgências, de objetos místicos dentro da igreja. Balcão de negócio se tornou a igreja. Recentemente nós temos visto até sementes sendo vendidas na igreja como objetos para curar a Covid-19. Sincretismo, simpatia. E é isso que tem assolado a igreja através dos falsos mestres, falsos profetas e falsos cristos deste tempo. Sincretismo religioso, liberalismo teológico, universalismo e outras coisas terríveis evidenciam o falso profetismo que nós temos vivido. Abra os seus ouvidos, amado. A palavra de Cristo, ela sempre será de graça e misericórdia, como aconteceu com a mulher pega em flagrante adultério. Jesus, diante do certo apedrejamento daquela mulher, olhou para a multidão que desejava apedrejá-la e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia nos narra que, começando pelos mais velhos, um após o outro foram largando as pedras, até que não houvesse mais ninguém para apedrejar aquela mulher. Jesus dirige o olhar para ela e diz: aonde estão os teus acusadores?
todos eles tinham ido embora. Jesus, que era o único que podia acusá-la, decretou: nem eu te acuso. Agora vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais precisa ser pregado nestes dias, porque são dias em que a igreja tem que estar preparada, como já foi dito, em santidade, para encontrar-se com o Senhor. Cuidado com o falso profetismo. Jeremias é um dos profetas que mais apresenta o falso profetismo no seu tempo. E o falso profetismo induziu pessoas que se distanciaram do Senhor. E quando os exércitos de Babilônia vieram, levaram cativos e mataram tanto os falsos profetas, quanto aqueles que acreditaram no falso profetismo. Jeremias era uma voz solitária a declarar que o povo deveria se arrepender para que o juízo não viesse. Graças a Deus nós temos nesse país ainda vozes solitárias, que pregam a palavra, que ensinam a palavra, mas multiplicam-se também os falsos profetas. A grande questão é se você, amado irmão, amigo que me ouve, deseja ouvir o que diz a palavra de Deus, ou deseja ouvir o que dizem os corações cheios de paixão dos homens. O liberalismo e o universalismo, eu me arrisco a dizer, têm sido pregados e propagados por homens que assumem a sua postura de pecador e que não querem se arrepender dos seus pecados e ensinam multidões a viver da mesma maneira, como se Deus fosse simplesmente um bobo da corte que pudesse viver de maneira totalmente inerte ao pecado de todos nós. Jesus não morreu à toa e também não morreu simplesmente para nos perdoar. Ele morreu para nos dar a graça de vivermos uma vida longe do pecado. Nós éramos todos escravos do pecado, mas pela graça nós nos tornamos livres para viver uma vida sem pecado e precisamos lutar contra isso. Cuidado com os falsos profetas. O segundo sinal está no verso 7 a 8, na parte A do verso 8. Vamos ler. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Guerras. Desde a época de Jesus até os dias de hoje, as guerras acontecem ininterruptamente, em todos os lugares, inclusive no solo sagrado de Jerusalém. Guerras acontecem sem parar. Israelenses contra palestinos, árabes contra judeus, guerras na África, guerras na Ásia, guerras em todo lugar. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas morreram por conta das guerras. Após o ano de 1945, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial, o número de guerras e conflitos no mundo só aumentou. Na Primeira Grande Guerra Mundial, nós tivemos de 1914 a 1918, 4 anos de guerra, 30 milhões de mortos. Já na Segunda Grande Guerra, 1939 a 45, nós tivemos 60 milhões de mortos. Trilhões e trilhões de dólares foram gastos nessas guerras, assim como são gastos por países para alimentar a indústria bélica, a indústria nuclear. Guerras. Este foi um sinal que foi muito claro e evidenciado pelo Senhor. Jesus vivia num período em que havia a Pax Romana, que era uma paz imposta por Roma, que fazia com que as pessoas fossem oprimidas através dos seus grandes exércitos, e essa opressão mantivesse as rebeldias e as guerras que podiam surgir sob controle. Então o ambiente, apesar de opressor, era um ambiente de relativa paz, porque Roma impunha. Depois desse período, começou guerra atrás de guerra, como já foi dito. E você pode ver, invariavelmente, rumores de guerra. Neste ano, mais precisamente no mês de janeiro, nós ouvimos falar e vimos os ataques dos Estados Unidos ao Irã. E esses ataques
começaram a trazer menções de guerra e possibilidades de guerra, inclusive guerras nucleares. Isso trouxe medo às pessoas, trouxe angústias às pessoas, porque um general iraniano foi morto, e aquilo mexeu no Oriente Médio. E ali, como todos bem sabem, é um grande barril de pólvora prestes a explodir. Profeticamente, é naquela região que acontecerão grandes conflitos relativos ao fim dos tempos. Então nós temos visto sinais se multiplicando. Não é somente tudo isso que nós temos vivido com a Covid-19 que está num dos pontos que eu vou tratar aqui daqui a pouco. Nós temos visto muito falso profetismo. Nós temos visto muitos anúncios de guerra. Nós temos visto muitas guerras. Isso tem se agravado, se multiplicado. É como se as dores de parto começassem a ficar menos espaçadas e mais agudas. Parece que algo mudou na história humana. Aquilo que antes acontecia de maneira mais espaçada, começou a acontecer de maneira mais constante. Vira e mexe, nós ouvimos falar sobre a Coreia do Norte, sobre as suas ameaças, sobre Donald Trump. Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção, amigos. As plataformas estão aí. Tudo vai acontecer. E nós precisamos observar, ficar atentos, vigiar e nos preparar. Quando nós falamos de segunda vinda de Cristo, tem muita gente que tem medo. E eu já disse e volto a repetir. Não tem que temer, cristão. Esse dia é um dia de glória para você. Esse dia é um dia de grande alegria para você. Esse dia é um dia de grande felicidade para você. Porque estará tudo terminado. E lá, na glória do Senhor, o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E nós vamos viver um tempo onde já não mais haverá nem choro, nem dor e nem ranger de dentes. Não tenha medo das coisas que estão por vir, mas se prepare para viver o melhor possível nestes dias. E o melhor possível que você vai viver é apegado no Senhor. Que Deus te ajude a estar no esconderijo do Altíssimo, a estar na sombra do Onipotente e poder dizer que Ele é o teu protetor, o teu guarda. Terceiro sinal que Jesus trata está no verso de número 8, na parte B do verso. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Antes de continuar o raciocínio, eu quero ler o sermão escatológico de Cristo no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 11. Se você conseguir me acompanhar e puder me acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11. Jesus profere as mesmas palavras e Lucas complementa as palavras de Marcos. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes nos céus. Esse terceiro sinal do qual Jesus fala no sermão profético de Marcos, que é complementado por Lucas, fala sobre os desastres naturais, as fomes e as pestes. Desastres naturais como os terremotos. No século XX, nós tivemos mais terremotos do que em toda a história humana. Dos anos 1890 a 1930, tivemos em torno de 8 terremotos, medindo 6 pontos na escala Richter. 1930 a 60, 18 terremotos de grande magnitude. 1960 a 79, em torno de 64 terremotos. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos terríveis que devastaram nações inteiras. Semana passada, no dia 21 de maio desse ano de 2020, houve um terremoto nos Estados Unidos da América, da ordem de 5,3 na escala Richter.
Como você pode observar pelos números, parece que as dores estão aumentando e o tempo entre as contrações está diminuindo. Muitos terremotos, muitas coisas terríveis têm acontecido. Talvez um dos maiores e mais conhecidos terremotos aconteceu exatamente no período em que Jesus profetizou sobre a destruição do templo, na década de 70 depois de Cristo. Houve a erupção de um vulcão, o vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano, na Itália. Pouco antes de Jesus ter profetizado, aliás, melhor dizendo, pouco depois de Jesus ter profetizado e se cumprido a destruição do templo, esse vulcão entrou em erupção e foi uma tragédia humana que até hoje é narrada por todos nós. Virou até filme. Observe, preste atenção. Nos últimos anos, tsunamis na Ásia, tsunami recente, inclusive no ano de 2018, provocado por uma extensão de um vulcão chamado Krakatoa, provocou a morte de 281 pessoas na Indonésia. Olha os sinais. Furacões nos Estados Unidos, grandes queimadas na Austrália, na Califórnia, na Amazônia, derretimento dos polos. Preste atenção. Ouça com atenção a palavra profética do Senhor. Se prepare para a segunda vinda de Cristo. Preste atenção, porque o início das dores está acontecendo diante de nós, mas ao que tudo indica pela multiplicação dos sinais, nós já estamos vivendo a intensidade das dores de parto. E a qualquer momento, talvez nós possamos entrar no período chamado a grande tribulação. E alguns vão dizer assim: pastor, a igreja não passará pela grande tribulação. Deixa eu abrir meu coração. Eu sempre achei que a igreja não passaria pela grande tribulação, porque eu sempre acreditei que a igreja era uma instituição e um organismo vivo, de pessoas que buscavam a santificação, de pessoas que buscavam agradar a Deus. Mas mesmo nestes últimos dias, olhando para a reação das pessoas a essa pandemia, eu não consigo acreditar mais que a igreja não passará pela grande tribulação. Me desculpe dizer assim, mas as pessoas, muitas delas estão há vários dias em casa, em férias coletivas. Algumas foram demitidas do seu trabalho, outras estão com contrato de trabalho suspenso. São poucos os que estão tendo uma vida normal de trabalho. Grande parte da população está em casa, assistindo YouTube, como no caso você me vê agora, talvez, assistindo série, assistindo coisas no Facebook, lendo coisas no Facebook, propagando suas ideias no Facebook, no Instagram. Mas até agora, nesses 2 meses praticamente que nós estamos em quarentena, poucos foram os que pegaram a Bíblia na mão para ler. Poucos foram os que dobraram os seus joelhos em arrependimento e pediram perdão pelos pecados que têm cometido, que a nação brasileira tem cometido. Poucos são os que tentam enxergar dentro de si mesmos, mas muitos são os que querem enxergar a vida e o cotidiano das pessoas que estão alheias à sua própria vida. Nós precisamos olhar mais para dentro de nós. Nós precisamos olhar mais para a miséria humana. E nós precisamos ter mais compaixão. Nós precisamos nos arrepender. E é exatamente pela falta de arrependimento,
e a falta de postura de muitas pessoas que fazem parte da igreja cristã, que eu acredito que a igreja precisa passar por um tempo chamado a grande tribulação, para que talvez assim haja arrependimento. Tenho dito a alguns mais próximos, se essa pandemia não fizer as pessoas aprenderem que elas não têm o controle de si e o domínio de si mesmas, nada vai ensiná-las. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos arrepender. Que nós possamos nos prostrar diante de Deus. Falo isso com temor, falo isso com tremor, e desde esses primeiros dias de pandemia tenho avaliado a minha vida. E te aconselho a fazer o mesmo. Vigie, para não ser pego de surpresa. Porque quanto o dia e a hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, quando Jesus proferiu essas palavras, sabia. Somente o Pai sabe. Mas Ele deixou sinais e nos disse para acompanhar. E dentro desse tempo, onde os sinais se multiplicam, precisa se multiplicar também o quebrantamento dos corações e o arrependimento. Ele vem. E o que há de vir não é pequeno. Se prepare. Fomes, que nós acabamos de ler aí no verso 8, parte B. No mundo hoje, 800 milhões de pessoas passam fome. Mais de 800 milhões de pessoas. Uma em cada 10 pessoas no mundo, se levarmos em consideração as pessoas que têm uma condição média de alimento. Mais de 2 bilhões de pessoas comem mal ou passam fome. No Brasil, antes da pandemia, em torno de 5 milhões de famintos. Pestes, como Lucas se referiu, H1N1, AIDS, Ebola. E você está assistindo o que um vírus da família dos coronavírus está fazendo. A Covid-19, um vírus invisível, veio e derrubou as nações. Veio e derrubou a economia. Veio desafiar a ciência. Um ser microscópico prostrou as nações de joelhos. Todo o dinheiro do mundo até agora não foi capaz de ajudar a ciência no desenvolvimento da vacina. Toda a força política até agora não foi capaz de dar uma orientação que todos pudessem ouvir e seguir com clareza. Aonde nós pensamos que isso tudo vai parar? As notícias sempre são assim: mortes, infectados, e no final de tudo, fique em casa. Mortes, infectados, fique em casa. Essa é a mensagem. Para você, cristão, a mensagem é essa: mortos, infectados, fique em casa, se arrependa, leia a Bíblia e busque o Senhor, porque só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos direcionar. A igreja precisa acordar. A conclusão de tudo isso que eu falei nessa noite, neste tempo, a respeito dos sinais gerais, do início das dores, precisa nos levar a refletir em alguns aspectos. Primeiro deles, o homem não consegue resolver os seus próprios problemas. O homem não consegue resolver os problemas da humanidade. A ONU não consegue resolver os problemas da humanidade. A Organização das Nações Unidas não consegue. Os políticos que lá estão não conseguem. Os diretores e líderes que lá estão não conseguem. A Organização Mundial de Saúde não consegue resolver. A
União Europeia não consegue resolver. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, não consegue resolver. O homem não tem capacidade de resolver os problemas do homem. E isso deveria nos levar à reflexão e o desejo ardente do nosso coração em dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque só Ele pode resolver os problemas dessa terra. Porque o reino dele é um reino que não é feito de comida e nem bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É disso que todos nós precisamos: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Como humanidade, nós precisamos disso. E o ser humano, mesmo bem intencionado, mesmo os líderes religiosos, não tem condições de resolver os problemas humanos. Uma segunda reflexão é sobre a igreja. Como a igreja deve passar pelo princípio das dores. Eu acredito, principalmente nesse tempo de Covid-19, como um sinal do princípio das dores, ou talvez da intensificação das dores, que a igreja precisa de fato confiar em Deus. Se eu estivesse aqui com um público, eu iria repetir essa afirmação e perguntaria: amém? A igreja precisa confiar em Deus, por isso eu li o Salmo 91. A igreja precisa confiar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não perdeu o controle, e aquele que vem virá. Confie em Deus. Uma segunda coisa que a igreja precisa fazer nesse tempo de Covid-19 como um sinal das dores é ajudar o próximo. Ajude todas e quantas pessoas você puder ajudar. Doe alimentos, doe dinheiro, faça o que possível for, mas ajude as pessoas. Uma terceira maneira que a igreja precisa ter diante desse sinal de dor para viver é: tenha convicção. Jesus está voltando. Tenha convicção. Ele vem. E por último, enfatizando um dos tópicos que eu já preguei sobre como a igreja deve se portar na segunda vinda de Cristo, é: trabalhe. Trabalhe. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. E fora de tempo, meu amado, meu amigo, é quando você está desanimado, quando você está cansado, quando você diz assim: eu já não suporto mais essa pandemia. Fora de tempo é quando o tempo não é bom para você pregar, porque não existe tempo oportuno necessariamente para pregar. Existe uma condição interior que Paulo disse: eu sei passar necessidade e eu sei ter em abundância. Essa condição interior faz com que, mesmo em meio às dificuldades que o cristão passe, ele tenha a alegria de pregar o evangelho. Talvez você está triste, está ansioso, está nervoso, mas se você confiar no Senhor, eu tenho certeza que se cumprirá na sua vida a palavra profética de Isaías, que o Senhor deu um espírito de louvor ao invés de um espírito deprimido, um manto de alegria ao invés de um coração pesaroso. Que Deus, em nome de Jesus, te fortaleça e te alegre para pregar o evangelho. Termino com o mesmo conselho que eu terminei a última pregação. Use as suas redes sociais para falar de Jesus Cristo. Use as suas redes sociais para falar do grande amor dele. Ontem eu comecei atendimentos e aconselhamentos às 10 horas da manhã com pessoas que estão passando muita luta.
e terminei 7 horas da noite. Aconselhamentos, às vezes, de 3 horas. Pessoas precisam de ajuda. E eu louvo a Deus por alguns irmãos que me acompanharam nesses aconselhamentos, porque têm se compadecido da dor dos outros, mesmo que esses irmãos estejam passando suas dores também. Trabalhe, faça a obra de um evangelista. Entenda a seriedade do momento no qual nós estamos vivendo e entenda que você pode fazer diferença na vida de alguém. Os sinais estão aí e eles servem para nos alertar a respeito de uma postura que nós devemos ter, firme, convicta e cheia de esperança. Deus não perdeu o controle. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar neste momento. Samir, se puder me acompanhar aqui no violão. Gostaria de orar com você, com a sua família. Se você puder fechar os seus olhos. Tem uma canção antiga, Samir, que a gente canta, em espírito e em verdade. Lembra dela? Em espírito e em verdade nós adoramos a Deus. E eu gostaria de encerrar essa ministração falando, através de canção, a postura de adorador que você tem que ter. Adore a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa de templo. Você não precisa de pastor. Você precisa de um coração quebrantado. Adore ao Senhor na sua casa. Espírito Santo, toma conta dos nossos corações e nos ajuda neste tempo a não ter medo de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que está por vir. Ó Deus, nos ajuda enquanto cristãos a termos a firme convicção de que o Senhor não perdeu o controle, de que aquele que vem virá e Ele vai fazer a sua obra. Os céus e a terra passam, mas as tuas palavras não passarão. Então são inevitáveis os dias que virão, seja na nossa geração ou na geração seguinte, que os cristãos possam estar firmes e convictos, Deus, de que tudo o que está acontecendo é para nos preparar, nos levar ao arrependimento e ao entendimento de que nós temos que estar prontos para nos encontrar com o seu Filho amado. Porque se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e Ele recolherá dos 4 cantos da terra os seus eleitos. Que promessa maravilhosa, Senhor, que nós queremos aguardar, e aguardar te adorando em espírito e em verdade.